porque algumas dessas informações já estão na própria introdução. Todo mundo vendo a apresentação? O silêncio diz que sim. Ótimo, pessoal. Para ela aparecer de primeira, que ela tem que estar já na área de trabalho lá da pasta que eu compartilho. Né? Então, é o último texto da unidade didática 2, tá? Que é o corpo na educação e educação física, e logo depois nós vamos começar com o corpo na sociedade, né? E tendo relações com alguns temas específicos. Então, primeiro os tópicos, né, nos quais o texto está dividido, né? A introdução, eu ignorei aqui o capítulo metodológico, né? Fala algumas informações mais pontuais a respeito dele. Depois tem um item, né, intitulado Castigos, Punições e Sacrifícios. O terceiro item, né, Formação Humana versus o Sonho de Profissionalização, aparece uma certa ambiguidade lá dentro da forma de trabalho, na forma como tanto alunos, treinador e pais lidavam, né? No 4, os rituais como técnica, né? Não como uma racionalidade específica, mas como uma técnica, né, que se impõe. E, por último, as considerações finais. Então, hoje, fiquei então nesse compromisso de sintetizar da forma mais breve possível o que é mais importante em cada ponto, mas sem abandonar a discussão do texto como importante. Vamos, então, aos pontos, né? Na introdução, né, na tentativa ali de apresentar a discussão sobre o esporte na formação escolar, o autor e os autores, né, eles já vêm propondo uma ideia de que o esporte ele é muito visto dentro da formação e educação física como uma atividade positiva. Eu acho que é uma coisa muito fácil para todos nós reconhecermos. Não haveria um professor, né, do nosso círculo de confiança, né, ou de convivência que diria que o esporte é negativo, né? Isso é coisa de quem estudou sociologia do esporte, né? Que vai falar assim, opa, peraí, também não é sempre que ele é positivo, né? Mas também todos nós conseguiríamos tranquilamente relatar episódios em que a maneira como o esporte foi trabalhado deixou marcas, às vezes, negativas, né? Como exemplo, a gente pode citar os jogos escolares, em que muitas vezes o incentivo à competitividade, à brutalidade da competição, ele leva a episódios de agressividade e violência frente ao desejo de vitória, né? Então, fatos que relatam agressão, que relatam ameaças, que relatam ofensas, são muito facilmente encontrados. E muitas vezes eles são encarados até como naturais ao contexto esportivo, principalmente do contexto de esportes coletivos, né? Em algumas outras modalidades esportivas, apesar das disputas serem duras, elas ganham outros contornos que não os mesmos contornos de uma partida de handebol, de uma partida de futsal, voleibol ou basquetebol, né? No entanto, essa ideia, né, da formação do esporte escolar, né, o programa esporte escolar, ele acaba, tanto na educação física quanto no programa de esporte escolar propriamente dito, ele acaba funcionando e tendo o alcance apenas de uma caricatura do esporte de alto rendimento. E por que que o que que é uma caricatura, né? Uma caricatura, num determinado momento, ela se apresenta como um rabisco, né? Um rabisco do que seria uma obra mais ampla, né? Ou como uma interpretação bastante rudimentar do que seria o original, né? E ela é uma caricatura de quê? Né? É uma caricatura do próprio esporte espetáculo, né? Então, ela tenta fazer essa imitação esporte-espetáculo, mas ela tem profundas limitações que estão ligadas à estrutura e à própria condição dos alunos ou atletas, né, dependendo do programa de educação física ou esporte escolar, tem de corresponder às demandas que se colocam, né? Então, pensemos nessa imagem de caricatura do esporte, uma caricatura do esporte espetáculo, né? E aí também se revela alguma ambiguidade, né? Que na maneira como se coloca um programa de esporte escolar, a prática do programa
né, nessa imitação do esporte de alto rendimento, o esporte espetáculo, acaba buscando uma ideia de formação para o esporte de alto rendimento, né? Com a escola servindo de pirâmide, então tentando sustentar esse sonho do sujeito se profissionalizar. No entanto, essa ambiguidade contrasta com o discurso de formação pedagógica. Então, quando se pergunta para pais e professores treinadores, eles vão assumir no discurso uma ideia de que aquele contexto de formação serve a uma formação pedagógica. No entanto, quando se analisam as práticas, né, identifica-se uma formação puramente esportiva, né, que interessa mais ao esporte do que ao sujeito. Ambiguidade, todas as vezes que vocês verem o termo, né, ambiguidade, vocês podem entender essa ambiguidade como usando dois sinônimos, né? Uma contradição, então tudo que é ambíguo contém uma contradição, e tudo que é ambíguo revela um paralelo, né, entre um aspecto positivo e negativo, entre um aspecto, não é o caso aqui, tá? Não é classificar a formação esportiva como negativa, mas é tentar identificar as condições na qual ela acontece, né, e com o que ela está sendo contrastada, né. Mas então uma ambiguidade tem essa característica de revelar um contraditório, de revelar um paralelo, ok? Então, feita essa apresentação, né, acho que dá para ampliar um pouquinho aqui, que essa pesquisa, então, ela foi feita numa escola de Florianópolis, né, uma escola pública, mas que detinha uma excelente estrutura, e ela tinha tanto aulas de educação física quanto um programa de esporte escolar paralelo, que tinha um financiamento próprio. Então, nessa boa estrutura que essa escola tinha, ela conseguia ter determinado alcance ali nas práticas chamadas esportivas, né? E aí o item 2, né, depois da introdução e da metodologia, ele vem tratando então desses castigos, punições e sacrifícios, né? O que quer dizer isso? Para a realização da pesquisa, se analisaram duas equipes, né, masculinas e femininas, né, que se preparavam para jogos das federações, né? Então, ia um pouquinho além do que vão os nossos jogos escolares, por exemplo, que estavam ali no circuito estadual, né? Essas equipes, elas tinham um horário paralelo, né, educação física, que se organizavam em treinos, né? Então, por exemplo, o pessoal da do esporte escolar, eles identificavam o professor de educação física como um treinador, né, o que é uma coisa bastante comum. No Para fazer essa pesquisa também, se analisou não só o ambiente de treinamento, como o ambiente de jogo, né, dessas equipes. E aí, o que os pesquisadores conseguem identificar? Existia ali dentro das práticas de preparação para esses jogos determinadas técnicas que podem ser identificadas como técnicas de disciplinamento, né? Então, naquela ideia que a gente vem discutindo desde a Grécia Antiga, né, dos dispositivos de controle sobre o corpo, né, depois o caráter na Idade Média, que o exercício assume como um exercício de disciplinamento do corpo, que o sujeito deve ter um controle do corpo, aqui a disciplina assume um caráter pedagógico, né, que é um caráter de chega a assumir um caráter civilizatório de que o sujeito que é disciplinado, ele é um sujeito mais desejável. Só que aí a gente cai na armadilha de considerar o que é considerado disciplina e o que não é considerado disciplina, né? Acho que todos nós passamos por episódios que são exemplo disso. Vamos lá. Na fala do treinador, por exemplo, durante os treinamentos, ele proferiu essa seguinte frase: nada se consegue sem sacrifício. Então, aquela velha filosofia barata de academia, né, do no pain, no gain, né, sem dor, sem ganho. Então, há uma certa até romantização da dor nesse sentido, né? O pessoal do CrossFit, por exemplo, adora postar foto com a mão cheia de calo, né? Porque, ó, sem dor, sem ganho, né? Nada se consegue sem sacrifício, né? Então, há uma romantização da dor, uma romantização de um processo de preparação bastante dolorido para se obter um potencial prêmio ao final desse processo, né?
E aí o professor Alexandre Fernandes Vaz, ele vem com uma apropriação dessa ideia, né, que essa é uma pedagogia que associa a tolerância à dor, né? Então tem que formar um sujeito, né, robusto, né, um sujeito que aguente passar por esse sacrifício. Quanto mais ele aguentar esse sacrifício, maior será o potencial que ele tem de chegar ao prêmio final, né, que é a vitória na competição. E que passa, então, essa tolerância à dor, ela passa a ser um componente normal e quase desejado dentro da preparação esportiva. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Então, essa ideia, né, o sujeito precisa buscar essa tolerância à dor. Então, ele precisa encontrar a dor, resistir a ela, que é isso que vai garantir o estado de preparação que ele precisa para buscar a vitória. Então, a técnica aqui, né, a ideia de treinar até sentir dor, implica nisso. A maneira própria que esses treinos eram organizados reflete uma organização bastante tradicional do esporte, né? Então, você tinha um momento de preparação física, um momento de preparação técnica e um posterior coletivo, né? Então, o sujeito tinha que aprender, tinha que se preparar para depois jogar. E não precisa falar que o momento mais esperado pelos alunos ali de 12, 14 anos era o momento do coletivo. Eles até reclamavam quando faltava esse momento, né? Mas o professor, aparentemente, o professor treinador considerava que o momento de preparação física e preparação técnica, principalmente o que antecedia a competição, adquiria uma importância muito grande, né? Que às vezes ficava só nisso. Aí tinham também o que nós podemos identificar como castigos, né? Do castigo, né, que se localizará diretamente sobre o corpo dos alunos, então é o corpo que é castigado, não é um castigo intelectual nesse sentido. Dependendo da situação, eles eram proibidos de beber água, eles iam ter que aguardar, não vai beber água agora não. De sentar quando terminava a série de exercícios propostas, né, exigindo a repetição de uma última forma, a repetição de uma última atividade, né, como uma forma de pagamento, né, tipo, paga 10, né, pela falta de disciplina. Está lá na página 504, 505. Todos nós conhecemos esses rituais, pelo menos quem passou por alguma forma de treinamento na vida, né? Nós ali na preparação da luta, né, Geison, a gente conhece muito bem isso. Quem passou por algum tipo de escolinha de futebol, todos nós conhecemos esses rituais, né? Esses rituais são muito comuns, né, como forma de colocar, paga mais uma, paga 10, né? Então é um castigo que se impõe sobre o corpo quando ele não faz aquilo que é pedido. Isso está baseado num tipo de psicologia, né? Considera-se uma psicologia comportamental, que é o emprego do behaviorismo, né? O behaviorismo, né? Vocês conversarem com alguém da psicologia, vocês perguntam sobre o mecanismo de estímulo-resposta, né? E veja o que eles colocam sobre isso. É a mesma técnica, por exemplo, que é empregada para eu ensinar o meu cachorro a sentar, né? Era quase um adestramento mesmo. Então, se o meu cachorro senta e ele obtém uma recompensa, então, o que ele tende e quando ele fica em pé, ele não ganha a recompensa, então ele tende a começar a sentar porque ele associa o sentar a ganhar uma recompensa. Então, uma brincadeira num documentário sobre comer no McDonald's, né, que o cara fala assim, é por isso que todas as vezes que eu passar com meu filho na frente do McDonald's, eu vou dar nele um soco na barriga. Porque ele vai associar o McDonald's a uma dor abdominal, então ele não vai querer comer no McDonald's nunca, né? Então, tem pesquisas muito amplas sobre isso, até para modelar o consumo das pessoas, porque quando elas enxergam determinadas cores, amarelo, vermelhos, elas associam essa comida. É um tipo de mecanismo de estímulo-resposta. Se você bota a mão no lugar, ela te dá choque, e você bota a mão no outro, ela te oferece comida, você vai começar a não botar a mão no lugar que te dá choque, você vai botar a mão somente no lugar que te oferece comida, né? Então, estímulo-resposta, né? Aí ainda nesse ponto, né, sobre esse mecanismo de estímulo-resposta, né, dos castigos, punições e sacrifícios, né, tem uma colocação que está originária lá no Nietzsche, né,
que é um autor extremamente complexo, mas aqui a gente vai conseguir entender a colocação dele, que o castigo ele aparece como neutralização, né? Como impedimento de novos danos, né? Então, você quer coibir o comportamento negativo. Não é que o sujeito entende, não é porque o meu cachorro compreendeu que ele só vai ganhar biscoito quando ele sentar, mas ele foi condicionado a isso, né? Há um condicionamento dele, não há uma apropriação crítica a respeito, porque ele não tem racionalidade para fazer isso, né? Ele não tem pensamento para isso. O castigo aparece como pagamento de um dano ao prejudicado. Então, é como se o professor tivesse sido prejudicado, né, o treinador, pela baixa qualidade, então eles têm que pagar para ele isso, né? Sob qualquer forma, né, também na compensação afetiva. O castigo como isolamento da perturbação do equilíbrio. Ah, então você brincou quando não tinha que brincar, então eu vou te castigar agora para impedir o alastramento da perturbação. Então, se eu não punir o Jason que ele conversa na aula, logo o Eric também vai pensar que pode conversar. Então, eu tenho que punir alguém para servir de exemplo, né? Então, nós também conhecemos bem isso, né? A gente não associava ao Nietzsche, mas a gente conhece muito bem isso. O castigo, então, como inspiração de temor àqueles, né, que determinam e executam o castigo. Então, com medo do professor fazer de novo, vão fazer direito agora, porque eu não quero pagar 10 no final depois de jeito nenhum. O castigo como espécie de compensação pelas vantagens que o criminoso até então desfrutou. Apesar da palavra estar criminoso aqui, não entendamos dessa forma, porque a fala do Nietzsche é um pouco mais ampla, né, do que o contexto de formação esportiva na escola. Mas se o sujeito ficou matando o treino, fazendo brincadeiras quando deveria se dedicar, então agora ele vai ter que compensar, né? E esse castigo ele tem que ser amargo, porque senão ele não vai funcionar. O castigo também pode aparecer como segregação de um elemento que degenera. Então, por exemplo, o Jason não presta atenção na aula de jeito nenhum. O Jason fica brincando no treino, seja na parte do alongamento, seja na parte física, então ele vai ser excluído do coletivo. Então, eu vou segregar esse sujeito, né? Se ele quer participar só da hora boa que é o coletivo, então eu vou dar para ele uma lição. Isso também aparecia no treino feminino, né? Só que no feminino apareciam também determinadas peculiaridades, vamos dizer assim. Então, no relato das meninas, por exemplo, ela falou assim, eu não aguento mais, né? Eu chego em casa tarde, eu tenho que tomar banho, comer e caio na cama. Isso sem contar ter que aguentar os meninos, a quadra é sempre deles. Então, aqui nós temos uma peculiaridade que as meninas, mesmo treinando, mesmo demonstrando capacidade de jogo, elas ainda sofrem as mesmas coisas que outras meninas que teoricamente não sabem jogar. E aí a gente tem um ponto aqui que a gente precisa, que fica evidenciado pela fala dessa menina, mas que a gente precisa comparar no contexto amplo, né, tanto de meninos e meninas. Se o treino deixa ela tão cansada assim, quando é que ela vai estudar? Quando é que ela vai fazer a tarefa de casa? Né? Quando é que ela vai fazer, vai ler os livros que ela tem que ler, vai fazer os deveres das disciplinas, né? Num contexto aqui, por exemplo, os meninos e meninas que participavam desse programa de esporte escolar, eles não precisavam fazer aula de educação física. Então, é como se esse programa fosse melhor e ele podia substituir as aulas de educação física que elas eram menos necessárias, né? Então, cabe a gente questionar aí que tipo de aula eram essas, né? É que o Eric colocou um negócio. Então, Eric, a gente vai chegar nesse ponto aí quando o aluno questiona, né, também, essa questão, tipo, por que está servindo isso, cara? Nós vamos jogar amanhã. E vem com essa maluquice aqui, que é lá na ideia dos rituais como técnica. O ritual ele não tem uma racionalidade específica, ele está apenas servindo como técnica de manutenção do controle, né? Então, vou passar para o próximo item agora, né? Eu tentei sintetizar muito aqui, espero que eu consiga ajudar vocês, que é um contraste, né, entre a formação humana e o sonho de profissionalização. Primeiro, onde é que está a formação humana? Né? A formação humana ela está presente no discurso. Então, quando se entrevista o professor, o treinador, ele tenta colocar sempre que a atenção maior, até em fala dele com os alunos, ele tenta tirar certas ilusões. Ele fala assim, oh, gente, esse negócio de futebol, isso é muita ilusão, então vocês tratem de estudar,
porque isso que realmente é importante. Quando ele ia falar com as mães, ele também reforçava esse discurso. Quando se entrevistava os pais, eles também reforçavam esse discurso de que a importância do esporte estava na formação humana. Só que isso está contrastando com o sonho de profissionalização, né? Principalmente em relação ao futebol de campo e aos meninos, né? Porque estando no estado de Santa Catarina, passa então por esse período em que muitas equipes chegam à primeira e segunda divisão do futebol nacional, então eles veem isso como maior chance de projeção, né? E ver na maneira como eles se entregam, né? De que não, eu vou fazer isso aqui, que isso pode ser bom para mim, quem sabe eu posso ser um jogador, porque mistura ali a capacidade de um sujeito que é muito jovem, que é muito imaturo ainda, de sonhar com melhores condições de vida comparado aos melhores jogadores de futebol do mundo, né? Isso vai ser muito visto também em documentos, tá? Os documentos, quando eles vão falar dos objetivos do esporte na escola, eles sempre vão estar objetivando essa formação escolar. Mas quando a gente vai analisar as práticas, né? Então o comportamento do treinador, o comportamento dos pais e o próprio comportamento dos alunos, fica evidenciado que tem sim um sonho de profissionalização, um sonho de formar o sujeito o melhor possível, que dê a ele as maiores condições possíveis de competir. Porque, vejam bem, a gente já identificou lá atrás que os rituais utilizados lá no esporte são os mesmos rituais do esporte de alto rendimento. Então, se o objetivo é a formação humana, é coerente repetir o mesmo caminho, tentando buscar um objetivo completamente diferente? Aí isso vai ter aqui essa ambiguidade, então. A expectativa e prática, né, de alunos, tem um erro grotesco que treinadores e pais estavam direcionadas à profissionalização. Mas o discurso vinha tentando defender uma ideia de preparação para a vida, né? De que o futebol e toda essa riqueza que ele traz é uma ilusão. Aí, no exemplo das mulheres, tem também, de novo, uma peculiaridade que é um pouco diferente do dos homens. Como o esporte feminino, talvez o voleibol seja a modalidade que tenha mais visibilidade no Brasil, a, contrasta, né, que talvez ali no esporte futsal, as meninas não tivessem tanto essa ambição de se tornarem profissionais. Me parece que aí o esporte, então, ele serve a um outro propósito ali, ó. A ideia de uma educação de menino, né, essa ideia da feminilidade construída, então, educar uma menina é sempre uma ideia de que a menina tem que aceitar as restrições, né? Ela tem que aceitar a limitação, ela tem que aceitar a visão, né? Ou da escolha de uma rota indireta que está envolvida, então, com restrição e limitação, né? Tem uma professora em Santa Margarida que ela fez uma brincadeira uma vez muito interessante, que ela falava assim: é muito difícil, né? A vida da mulher é muito difícil, porque quando a gente é menina, quando a gente é moça, a nossa vida é sempre do tampar, fechar, esconder, não mostrar, se controlar. Aí depois que casa, esperam que a gente seja capaz de abrir, mostrar, despir, né? Então isso foi falado por uma professora bastante religiosa, e eu achei muito interessante, porque eu não tinha essa ideia da educação da menina, e de fato, a menina senta de perna aberta, fecha, tal, esconde, tampa isso aí. Meninas não fazem isso, e o menino não, o menino é educado no sentido do poder sentar de perna aberta, de fazer xixi em qualquer lugar, de poder andar sem camisa, né? Uma educação de muito mais liberdade. Então, a ideia de feminilidade construída, ela é construída através da aceitação, de restrição, da limitação, da visão da escolha de uma rota indireta, né, em relação aos meninos. Aí a pergunta que o próprio texto coloca é: não seria função do esporte contribuir para a transgressão dessa estética da limitação, de que o bonito em ser menino é aceitar todas as restrições? Não seria essa uma função do esporte? Contribuir para que a menina transgredisse essa estética da limitação? Aí tem um ponto interessante, né? Que o fato dessas meninas estarem ali jogando futsal, né, que é um esporte predominantemente masculino, já revela uma certa dose de transgressão. Tá? Essas meninas, elas já romperam essa lógica, elas já invadiram o campinho, vamos dizer assim.
Só que essa invasão ao campinho, essa transgressão que elas conseguem, ela é limitada, porque o máximo, que, contrastando, por exemplo, as falas do treinador em relação aos meninos e as meninas, quando ele quer denegrir os meninos, ele vai falar assim, vocês estão jogando igual moça, né? Então, uma fala no sentido de denegrir a forma de jogar dos meninos. Mas quando ele vai falar com as meninas, o elogio que elas recebem é que elas estão jogando no mesmo nível dos homens, né? Então, veja como é que essas mulheres conseguem, elas conquistam um espaço, mas que esse espaço ainda é marcado por uma série de limitações, né? O que o autor chamou aqui em Negrito de estética da limitação. Então, esses pontos em negrito são pontos que eu gostaria que vocês se apropriassem deles. Então, numa prova, pode ser que eu pergunte que a presença da mulher no esporte escolar ela está marcada por uma estética da limitação. Então, o que isso significa? Né? O que significa a transgressão de uma estética da limitação? Então, seria muito, muito importante se apropriarem desses conceitos. Né? Então, vamos para a continuação aqui, que é o ponto que o Eric estava levantando no chat aí, que são os rituais como técnica, né? Então, os rituais ali envolvidos na preparação, envolvidos nos momentos de jogo, eles aparecem como técnica. Vamos entender como ritual comportamentos repetitivos, né? Então, na igreja, por exemplo, nós temos muitos rituais, nas artes marciais nós temos muitos rituais, mas no esporte nós também temos rituais, né? A ideia daquele comportamento motivacional antes do jogo, do fazer o Pai Nosso, né? Basta a gente ver, por exemplo, nos jogos que a gente acompanha, como que isso aparece, né? Então, eles aparecem como uma técnica, né? E essa técnica tem qual propósito, né? As atividades, então, né, o texto ele vai descrevendo que as atividades elas acabavam se repetindo de uma sessão de treino para outra. Então, às vezes, o professor, o treinador ali, executava uma determinada tarefa no treino, na outra sessão de treino era a mesma. Então, ele não obedecia muito a determinados princípios do treinamento esportivo que são importantes, né, considerando ali a continuidade, a variabilidade, né, ele até usa no texto a ideia da periodicidade, que a gente pode entender como variabilidade, para promover diferentes estímulos, buscando o máximo de rendimento possível para o determinado contexto. E essa repetição acabava revelando que ela não tinha um propósito racionalmente estabelecido pela ciência do treinamento esportivo. Ela acabava servindo mais como uma técnica, né, de repetir o ritual para impor uma determinada autoridade sobre os sujeitos. Por isso, ela acabava agregando um valor mais ritualístico do que fisiológico para os sujeitos. Aí vem um outro ponto importante, né, que por que, então, que esse valor ritualístico, né? O que ele tende a fazer os sujeitos incorporarem? Que é a ideia da mímesis, né? Ou comportamento mimético, né? O comportamento de imitação, né? Aí aqui o Theodor Adorno, né? Um importante sociólogo de origem judia alemã, expulso da Alemanha na Segunda Guerra, expulso porque ele saiu antes, né? Senão teria sido morto nas câmaras de gás, ainda bem que não foi. Esse comportamento mimético, né, ao esporte profissional, esse comportamento de imitação ao esporte profissional, ele tende a levar à crença de uma educação para severidade, né, que vai trazer benefícios pedagógicos, né? Então, fazendo esses sacrifícios, impondo esses rituais, nós vamos colher frutos disso. Essa educação, então, ela proporia o aprendizado de um ser duro consigo mesmo, intolerante à própria dor, para também o ser com os outros, né? Então, depois ele vai transferir isso para os outros. A mesma coisa de professor que na faculdade diz assim, mas aqui na faculdade eu tinha que ler de madrugada, dormia não sei quantas horas, e agora vocês não podem fazer? Não, tem mais que fazer mesmo. Então, você tende a reproduzir esse tipo de comportamento. E, no final das contas, né, você ser indiferente ao sofrimento em geral, né? Então, não há conquista sem sacrifício, né? Estando, então, associado a uma consciência reificada.
Aí eu botei isso em negrito, então, que a sociedade ela vai usando de diferentes dispositivos para naturalizar determinadas compreensões sobre determinados fatos. É a mesma coisa da gente discutir meritocracia, né? Então, a gente naturaliza que umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, que algumas pessoas têm mais porque elas batalharam por isso, que outras pessoas têm menos porque elas, às vezes a gente até aceita que elas têm menos condição de batalhar, mas a gente não se importa com isso. E a gente também aceita que para atingir determinados objetivos a gente precisa fazer grandes sacrifícios, né? Que o único caminho possível para a vitória é o caminho da dor e do sofrimento, e se na minha vida foi assim, com os meus filhos será assim. Então, a reificação tem a ver com essa espécie de naturalização que a gente vai adotando a partir de diferentes dispositivos que a sociedade coloca, seja o discurso midiático, seja as experiências pessoais, seja o discurso religioso, né? Então, esse vai parecer ser um elemento importante na constituição da lógica da pedagogia esportiva, né? Fazer os sacrifícios, fazer os mesmos rituais que o esporte profissional faz, para eu conseguir os mesmos resultados que o esporte profissional tem. Sempre vinculado, então, ao fascínio, né, pela maximização dos exemplos de superação dos limites e da dor. Então, vejam os discursos motivacionais, por exemplo, ligados ao esporte. Aquela mulher que termina a maratona ali precisando ser amparada, tal. Então, aquilo ali contém um grande valor motivacional, porque olha o sacrifício que ela fez, ela conseguiu concluir, né? Conseguiu chegar à vitória que representou a conclusão, né, da corrida, né? Nem a vitória de pódio, não. Então, as pessoas aplaudindo, né? Então, vejam como isso tem um grande apelo emocional no fim das contas, né? Então, para o sujeito que está lá na escola, né, que tem essa ilusão da formação esportiva, ele vai acabar compreendendo que se ele adotar os mesmos rituais, ele vai conseguir os mesmos efeitos lá na frente, ou vai conseguir, pelo menos por hora, assumir ali os mesmos papéis, mesmo que seja de uma maneira simbólica, né? Não é uma maneira real, ele é um jogador profissional, mas é uma maneira simbólica de fazer um gol parecido com o que o seu ídolo fez, por exemplo. Então, consciência reificada tem a ver com a naturalização de determinadas representações, determinados comportamentos, que vai fazer com que a gente reproduza esses mesmos comportamentos, buscando produzir os mesmos efeitos. Tem a ver com esse comportamento mimético, né, imitacional ao esporte profissional. Nas considerações finais, eu vou encerrar o compartilhamento agora, eu vou abrir uma nova reunião, vou mandar direto para a Fran aí a gente discute essas considerações finais e tenta fazer alguma ponderação a respeito de algum ponto que vocês tenham a levantar. Rapidão aí, pessoal.